Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Dreamcast Valley. Que bom ter você aqui conosco em mais um Dreamcast Valley. Hoje estamos com a irmã de um grande amigo nosso, Tadeu Gomes, né? Que vai falar um pouco dela e da vida do Tadeu também. Pode se apresentar, né? E falar um pouco de si e falar do Tadeu. Bom, eu sou a Rose, né, mais conhecida como Rose Bittencourt, que é o meu nome artístico, e para a família eu sou também a Rosita. O Tadeu é uma pessoa muito especial, né? Gostaria muito que ele estivesse aqui, agradeço o convite, é sempre muito bom estar entre amigos. Infelizmente, o destino não preparou essa peça para a gente e ele não pôde estar aqui. Eu sou artista digital também por conta do Tadeu, né? Os primeiros passos que eu dei na arte digital foi ele que me ensinou. O programa, por exemplo, Photoshop, para mim, que era um fantasma, né? Foi ele que desvendou aquele mistério todo. Então, isso começou lá pelos anos de 2001, mais ou menos, né? E de lá para cá, a gente foi evoluindo. O Tadeu, ele sempre foi muito dedicado, né, àquilo que ele fazia. Ele adorava fotografia, então, desde muito cedo, ele se envolveu com isso. Nós mudamos para São José dos Campos em 1973 e não demorou muito para essa paixão dele aflorar, né? Ele trabalhou na Visótica e foi lá que a coisa começou. Com Maurício Penelope, na Visótica. Sim, com Maurício Penelope. E ele logo tratou de ter um laboratório em casa, fazia relações de negativo, fotografava a família inteira. Então, ele sempre foi envolvido com isso. Os anos passaram, a tecnologia chegou, né? Muitos trabalhos interessantes ele realizou pelo caminho, né, Nil? Você conhece alguns, a Embraer, a Antena Century, né? E tantos outros, né, que marcaram a época, porque ele realmente era muito bom naquilo que ele fazia, né? Então, Rose, legal. A gente vai falar desses trabalhos todos que o Tadeu fez. Mas fala um pouquinho para a gente do Tadeu garotinho, do Tadeu garoto, criança. O que ele aprontava? Olha, o Tadeu, ele era bem danado, viu? Ele brigava com as irmãs? Ele brigava especialmente comigo, mas a gente morava numa espécie de uma chácara. Sim. Né? Meu pai trabalhava com serraria naquela época, e a nossa propriedade era a casa mais acima e a serraria mais abaixo. Então, a gente viveu, assim, conviveu com muitos bichos, né? Com muita natureza, né? E perto de casa tinha um córrego que a gente adorava ir lá para pegar saibro, sabe? Aquele barrinho branco para fazer coisinhas e tal. E um dia a gente se perdeu lá no horário e ficou muito tarde. Então eu cheguei em casa toda cheia de saibro, o Tadeu também, e levamos uma surra danada, sabe? Porque a gente era muito arteiro, então a gente era muito parceiro para ir para o mato junto, para caçar, né? Para fazer essas coisas. Então, nós tomamos algumas surras memoráveis, sabe? Que ficou na história. Mas ele sempre foi muito companheiro, ele sempre foi muito protetor. Sim. Meio sacana, às vezes, né? Que eu morria de medo de sapo, por exemplo, e ele sempre dava um jeito de botar um sapo no meio da história. Um sapinho, uma ranzinha, uma perereca. Isso, exatamente. Então, tem uns trauminhas até hoje aí por conta dele, mas a gente levava na brincadeira depois, né? Então, foi uma vida bem, assim, gostosa. Nós tivemos uma infância boa, sim, né? Sim. Coisa que hoje em dia já não está tão comum, né? É isso. O Tadeu era uma pessoa muito, muito diferente, muito especial, e ele tinha uma personalidade muito forte. Mudar alguma coisa nele, mudar a opinião dele em relação a alguma coisa, você tinha que ter um argumento muito forte. Sim. Senão, ele não dava muita importância naquilo que você estava falando, entendeu?
E essa convicção ele levava também para a profissão dele de fotógrafo. Sim. Então, falando um pouquinho mais da infância, da juventude, da adolescência, vocês vieram de uma outra cidade para São José, né? Sim, nós nascemos em Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul. Isso, fica divisa com o estado de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Ah, tá. E a gente tem um sotaque de Minas, um sotaque de São Paulo. E de Mato Grosso junto, Isso, né? tudo junto. De Pantaneiro também. É um quase. mineirês. É um mineirês paulistês. É uma terra muito fértil, tinha muitas. A agricultura lá era muito forte, Sim. né? Algodão, milho, né? E tantas outras culturas, e a gente cresceu no meio disso, né? Na época da plantação, a gente já via a plantação, a colheita do algodão, enfim. Ah, a gente que viveu legal, isso na pele, né? Na infância. Por isso que foi muito rico e muito interessante. E a natureza era exuberante, tinha araras, tinha um monte de coisa, né? Era tudo muito rústico naquela época, né? Sim. A evolução da ganância imobiliária ainda não tinha chegado lá, né? Hoje já chegou, infelizmente. Mas tem os benefícios também, né? Sim. E vir para cá foi uma coisa interessantíssima, porque a mamãe era professora e ela já estava tentando a remoção dela para cá, a transferência dela para cá, há uns anos antes. E era a terceira vez. Então, ela falava, bom, vamos ver se da terceira vez vai dar certo. Porque quando ela era jovem, ela vinha para São José para as férias. Então, ela tinha os tios aqui da família Perotti, minha mãe é Perotti, meu pai é família Gomes. Perotti. Isso. Tá. E ela adorava São José dos Campos. Então, ela disse, vou levar todos vocês para São José. porque Já lá tem tinha uma ligação, né, Renato? Sim, Já tinha uma ligação lá tem faculdade, com São José. é uma cidade próspera. Então, o fato da gente estar aqui hoje é responsabilidade da minha mãe. Foi uma decisão que ela tomou no passado, né? E, claro, meu pai também veio junto, né? E foi um começo meio difícil, porque a gente saiu de uma área bem grande e a gente teve que se alocar numa casa menor, né? Sim. Mas logo em seguida o Tadeu já começou a mexer com o laboratório, a gente já emendou mais uma parte do imóvel para nós e a coisa foi rolando, né? Foi dando certo. E assim estudamos, nos criamos, né? Crescemos, constituímos nossas famílias e estamos aí na luta, né? Infelizmente, Tadeu resolveu deixar a gente tão cedo, né? Mas... Então, mas hoje é um programa muito especial, né? Sim. Porque se quiser chorar, fica à vontade. Eu posso até chorar, porque o Tadeu era um amigão. E a gente preparou esse programa justamente para resgatar os primeiros trabalhos do Tadeu, toda essa relação que ele fez, não só profissional, né, mas como de amizade mesmo com muita gente aqui da cidade. Tanto profissionais da área de comunicação, de empresa, de indústria, não é, Renato? E eram aquele amigo de toda hora, qualquer hora era a hora. Ô, Tadeu, vamos tomar uma cervejinha, não sei aonde, vamos para cá, vamos para lá. E ele era o sincerão, né, Nilton? Sincerão. Não tinha meio termo com ele. Gostou, gostou, não gostou, ele já falou. Ô, Tadeu, você não tinha véu para tirar, ele já veio sem véu. Sim. Não é? Ele era uma pessoa muito autêntica. Era mesmo. E isso incomoda muitas pessoas, né? Pessoas Incomoda. verdadeiras incomoda muitas Incomoda. pessoas. Incomoda, sim, mas para a gente já era sabe, tranquilo. A gente já sabia que ele tinha essa marca forte. E foi assim a vida toda, né? Desde pequeno. Você lembra dos primeiros trabalhos dele ou não? Ou tem alguma lembrança assim, de um... Olha, os primeiros que ficaram na minha memória são realmente os retratos que ele fez da gente. Ele fez retratos da mamãe muito bonitos, né? Ele tinha um jogo de luz muito interessante. Mas um trabalho assim que ficou marcado foi da Embraer. Ele mergulhou de cabeça naquele projeto, fez fotos maravilhosas, né? Fez outros trabalhos também interessantes para a Antena Century. Fez um trabalho maravilhoso de 360 graus para o Center Valley, que era um show. Eu lembro não sei disso. Se você já viu Ele me esse mandou. vídeo. Ele acabou de fazer, ele me mandou para ver. Lindo. Trabalho assim... Até antes mesmo, ele já tinha me falado
Porque tudo quanto é novidade que aparecia, ele me ligava, falava, ô Nil, olha, tá assim, 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 assado, eu vou mandar para você. E esse trabalho dos 360, antes dele fazer o trabalho do Center Valley, ele fez alguns testes, fez algumas experiências e ele me mandava para a gente ver, né, para a gente comentar a respeito. Ele tinha isso de bom, né, Nil? É. Ele aprendia algo novo e compartilhava. Compartilhava, Né? Aquele exatamente. negócio de curtir, comentar e compartilhar. Ele realmente fazia isso. E a gente trocava muita informação. Sim. Então, eu tinha um conhecimento maior do Photoshop. Então, passei também, a gente trocava muita informação a respeito disso, né? Então, alguns catálogos que ele acabou fazendo por até a pedido do cliente dele mesmo, né? Era um cliente de fotografia, eu falei, não, mas acompanha isso para mim, em gráfica, tá. E aí ele, olha, como é que eu faço isso assim, assim, assim? O que dá para colocar aqui? O que dá para... A gente trocava essa informação, não tinha... E eu com o Renato também. Essa turminha, Rose, nunca sonegou informação para ninguém. Podia ser meu concorrente direto, mas a gente sempre trocava informação. Porque eu acho que o que vale é o talento de cada um, né? Então, e isso é uma confiança que o Tadeu tinha no taco dele. Falou, pô, não é? Não tem problema, não vejo problema nenhum de dar dica para você como é que faz isso, como é que faz aquilo, e faz essa luz assim, faz essa luz assada. Aliás, foi o Tadeu que me apresentou você, né? Eu não sabia Foi, da sua existência. foi. Ele falou, pô, você precisa conhecer o Nil. Percebe-se que Tadeu era uma pessoa bem humilde, né? Sim, ele tinha um Parceiraço. jeito muito peculiar. Eu acho que vai ser difícil ter outro igual a ele, viu? Porque realmente ele tinha uma personalidade e ele tinha um bom coração também, sabe? Sim, sim. Não, e ele sabia muito também quando ele fazia as fotos, ele sabia pegar os melhores ângulos, e mesmo foto de pessoas, por exemplo. Quando eu chamei ele para fazer as campanhas do Itamar, né, que é o doutor Itamar, ele fez muito trabalho com ele, mais de uma vez. Eles só queriam ele, né? Então, mas só que ele sabia exatamente o ângulo que o Itamar ficava legal e que não ficava legal, entendeu? Porque sempre tem um melhor ângulo para dar aquela ideia, ainda mais um político, ele quer, de qualquer maneira, encantar, né, as pessoas. E o Tadeu tinha um olhar para isso que era incrível, né? Realmente, ele é uma das pessoas, como fotógrafo, quer dizer, você pegar uma imagem fixa é uma coisa, você pegar uma pessoa, você tem que saber exatamente onde você tem que fazer. Exato. Então, alguns trabalhos que a New Ivacite fez, por exemplo, nós tínhamos alguns clientes da área médica, né? O Hospital Policlin, a Plane e tudo mais. E a gente sempre usava modelos vivos mesmo, né? Pessoas. O Tadeu fotografou todas as campanhas, foi trabalho do Tadeu. Então, antes de fotografar, a gente conversava, a gente passava o conceito, pô, nós precisamos da modelo, a expressão A, B, C, D, né? E ele sabia como extrair isso da pessoa. Isso, exatamente isso. Você já percebeu que ele sempre acrescentava? Exatamente, sempre acrescentava. Você pedia alguma coisa, mas ele acrescentava. Pô, mas tem esse aqui, ó. Pá. Incrível. Ele faz isso, ele fazia isso com naturalidade, né? E o Tadeu, ele fotografou de avião até cravo para ferrar cavalo. Sim. Né? Cravo para ferradura. Então, é uma coisa impressionante. Nasceu com Então, bom mesmo, né? Eu acho que, primeiro, tem que ter paixão pelo que faz. Tem que ser apaixonado, tem que fazer com amor. Porque senão você não consegue fazer nada. Né? E o Tadeu tinha esse lado, né? De abraçar realmente. A fama dele começou a crescer quando chegava algum trabalho que não foi bem sucedido. E a pessoa dizia, olha, Tadeu, me recomendaram você e disseram que é você que vai fazer direitinho, entendeu? O SOS. É tipo, não deu certo. Então, aí é onde entra o diferencial do talento dele, né?
Eu me lembro de um episódio que alguém estava fotografando alguma coisa com 1000 equipamentos, com luz, com lente, com tudo. Aí, pá, mostrou o resultado, né? Eles olharam, assim, não achou nada muito especial. E o Tadeu, nesse evento, foi a meu convite e levou a máquina dele, a máquina comum, né? Pegou o ângulo certinho do negócio, pá, e mostrou o resultado. A hora que viram, falou, cara, como que pode? Com a máquina, você não usou mais nada além da máquina. Eu falei assim, então, eu usei a máquina e usei o meu conhecimento, né? Então, ele era assim, ele tinha essa sensibilidade de tirar um resultado de um lugar onde a pessoa não conseguiu enxergar aquele ângulo, né? Que é mais ou menos isso que você falou, do Itamar e tantos outros políticos que ele fotografou, né? Isso. Todo mundo queria fazer fila para tirar foto com ele. Mas é mesmo. Eu não vou me lembrar agora, mas teve uma dessas campanhas que eu acompanhei. Eu acho que o Tadeu, nessa época, o estúdio dele era ali na Praça Antilhas. Isso. Na Praça Ficou um Antilhas. tempo Era lá. na Antilhas. É. Foi nesse tempo aí que a gente fez do Itamar, fez uma série Isso, de... tinha bastante coisa rolando. Ele ficou lá um tempo nesse endereço. Itamar, o Tadeu e os cachorros, né? Porque ele já tinha um cachorro lá na Tinha, Antilhas também. tinha. Que o cachorro não É, obedecia a ele, não. É adotado. Ele adotava, né? Ele chamava esses bichos para ele. Aí, né, gozado? o cachorro pulava o muro, né? Entrava na casa. Eu falei, ô Tadeu, mas aí, cara, e você vai deixar ele sair assim? Você falou, ele vai lá fazer as daqui a paqueras pouco dele volta. aí e depois ele volta. E voltava. E voltava, sempre voltava. Eu falei, ele apareceu aqui, Nil. Porque são os animais que nos escolhem, né? Não somos nós. É verdade. Ele né? tinha essa sensibilidade com bichos. Eu não gosto muito, mas eu sinto que ele atraía esse tipo de bicho aí. Então, ultimamente, qual que era o nome daquele que estava ultimamente com ele? Era o... Putz, você sabe Que também era do mesmo jeitinho. É, o caramelo. Ele, Chamava era ele de um caramelo é que chato. ele batia no portão, o Tadeu abria ele e ia embora para a rua. Falei, Tadeu, mas e aí? Não... Eu falei, nada, Volta. esse aí ele manja, das ruas ele conhece tudo aqui. Daqui a pouco ele está de volta. Chamava E ele de acontecia. caramelo. Era o caramelo, né? Grandão, assim. Corria atrás dos carros. Corria atrás do carro, Um moto. cachorro É, chato pra caramba, mas ele exatamente. achava o cachorro legal, né? Mas é legal isso. O Alex, nós temos aí alguns depoimentos aí. Você pode colocar um deles de surpresa para a gente aqui? Vamos acompanhar, né? Um dos amigos e clientes também do Tadeu. Vamos ver aqui. Pode ser. Eu fiquei muito Esse é o- contente de ser convidado para participar dessa homenagem ao Tadeu Gomes, que eu tenho para mim como o meu segundo grande mestre na fotografia. O primeiro que eu tive foi meu avô, né, quando eu era criança e pré-adolescente. Eu aprendi as bases da fotografia, mas o meu desenvolvimento na fotografia, de forma, vamos dizer, mais artística, veio muito do convívio do Tadeu, que me deu uma boa visão, eu diria, de como a fotografia deve ser. E daí tem uma história que eu gosto muito de contar, que o Tadeu uma vez me contou que ele foi a São Paulo para buscar uma câmera que ele tinha mandado consertar, e para não voltar e ter um problema com a câmera, ele resolveu fazer um teste. Ele estava ali no centro de São Paulo, tem aqueles postes lindos, né, aqueles postes antigos, e ele resolveu fotografar, mas aquilo estava muito acinzentado, o poste não estava bem preto por causa da fuligem e tudo. E ele viu do outro lado da praça um caminhão, aquele caminhão-pipa regando as plantas. E ele simplesmente foi lá, virou para o pessoal ali e falou assim, o que aconteceu? Vocês estão atrasados? E o motorista do caminhão, não, é que a gente teve um problema. Então, estou ali esperando vocês para poder fazer a foto. Ah, não sabia, vamos lá. E daí eles foram lá e ele pediu para molhar todo o poste, molhar ali a rua e tudo mais. E aquilo ficou lindo, porque ficou brilhante, ficou assim como se tivesse acabado de chover. Ele fez a foto na época, bem antes da IA, ele ainda recortou aquilo e aplicou um céu assim mais dramático. Então assim, num teste de foto, o Tadeu fazia uma fotografia realmente linda e artística. Esse é do Tadeu, sempre
tentando buscar o melhor resultado possível para cada clique. Você vê, Legal, Marcelo, isso né? aí era típico dele, né? Aí você vê, olha, o Marcelo, ele hoje faz fotos maravilhosas também, né? Você vê o respeito que ele tem pelo Tadeu. O Marcelo tem foto dele até no STF, viu, Nil? Sim, Tem sim. uma foto bonita que ele fez lá, que está no STF. Então, você vê que a importância disso. Agora, ele falou de máquina, né? Você falou também de máquina. Você lembra como que ele comprou as primeiras máquinas dele e tal? Não, eu não me lembro quando ele comprou a primeira máquina, não. Eu era bem jovem, né? Acho que eu não estava muito ligada ainda nessa paixão dele. Mas eu me lembro de um episódio triste e, ao mesmo tempo, alegre, né? Ele tinha uma Yashica, um maquinão que pesa uns 2 quilos aquilo. Sim. Ainda tenho ela, a gente manteve lá. E em 82, mais ou menos, ele sofreu um gravíssimo acidente, né? Ele estava de jipe, que ele adorava jipe, e ele capotou e teve alguns ferimentos graves, né? Um deles foi no ouvido e o outro foi na cabeça. E ele ficou uns 15 dias em coma e não voltava. Aí o médico disse, olha, vamos estimulando, que a hora que ele acordar, ele precisa despertar para a vida de novo. E ele trocava palavras, trocava meu nome quando acordou e tal, e foi uma fase meio dura. Aí o médico falou, traga alguma coisa que ele realmente ama. Traga nas mãos e veja o que dá. E eu peguei a Yashica dele. Quando eu peguei a máquina e entrei, ele disse, mas o que você está fazendo com essa máquina na sua mão? Essa é a minha Chica, ninguém põe a mão nela e tal. E foi ali que ele voltou, né? Então, foi um momento de alegria, porque ele voltou, né? Bravo. Sim, bravo. E, assim, ao longo desse período todo, veja, de 82 para 2026, é uma vida. Ele conviveu com algumas sequelas sem nunca ficar deprimido, sem nunca reclamar, sem nunca dizer, ai, como eu sou um azarado. Ele foi simplesmente convivendo com aquilo e aprendendo a conviver com aquilo, de uma forma, assim, extraordinária. E eu não tinha me atentado para isso, até então, né? Quando a gente perdeu ele, de repente, que eu comecei a ver tudo isso, né? Isso é a resiliência, né? Sim. Isso é a aceitação. É. E ele continuou criando, continuou vivendo, continuou amando do mesmo jeito, entende? Sem nunca demonstrar nenhum traço de tristeza, de amargura, nada. Ele viveu porque ele quis viver as aventuras que ele quis viver e ele tinha que conviver com algumas consequências disso, né? Então, foi um momento de muita felicidade, quando ele despertou e disse, isso aí é maravilhoso. E, olha, pouco tempo depois ele já estava na ativa de novo. Já estava fazendo trabalhos na época com escolas, né, que ele fotografou. Sim. muitas Eu lembro escolas que quando também. ele fotografava as escolas. Sim, fotografava maravilhosamente Acho bem. que nessa época ele estava com um estúdio lá no Bela Vista, Sim, né? é verdade. Ela no Bela Vista. E lá a gente fez um bocado de trabalho com ele lá tinha também. Bastante, Nessa e era época um aí. nicho de mercado interessantíssimo. Era um na nicho época, bastante né? interessante. É. Né? E ele atendia várias escolas aqui. Várias. Então, foi nessa época que a gente fez também. Nessa época tinha uma empresa que se chamava Alumi Vale, aqui em São José. E estava mudando para Lumini, o nome da empresa, né? E eu tinha uma participação também nessa empresa. Eu e o Bacite, que a gente cuidava da agência, mas os projetos visuais de sinalização era a agência que fazia para a Lumivale, né? O Renato acompanhou isso de perto também. Depois o Renato teve um tempo que foi trabalhar com a gente lá também na Lumini, né, Renato? Isso. E aí, uma rede grande de supermercado precisava de imagens para a área de hortifruti e também de alimentação, rotisserie. Eu me lembro disso. Você lembra?
Então, só o Tadeu meu falou, Nil, vem para cá, você quer acompanhar? Né? Falei, eu vou assim. Falou, depois a gente come a modelo. Né? Falei, opa, peraí, como é que é o negócio? Falei, não, tem aquela pizza maravilhosa. O que a gente vai fazer com a pizza? Vai só fotografar? Vamos comer a modelo, cara. Esse era o Tadeu, né? Bem Tadeu mesmo. Então foi muito divertido fazer isso também, esse Você trabalho. se animou? Ele falava, vamos comer a modelo, a gente vai, né? Não tem problema nenhum, não. Então, e lá nós fizemos alguns trabalhos assim memoráveis também, né? As embalagens da Avibraz, a Avibraz, ela lançou uma linha de tinta acrílica, né? E a nossa agência desenvolveu todas as embalagens, todo o visual. E todas as fotos nós fizemos lá com o Tadeu também, né? Das latas de 18 litros, de galão, ou seja, toda a linha Ecor que a gente desenvolveu. Então foi muito divertido também fazer isso. Eu me lembro de um episódio que ele estava fotografando bolos. Você lembra dessa história? Alguma coisa eu me Só lembro. que o bolo era bolo sorvete. Exato. Você lembra dessa história? Aí, quando tem a cena e tal, o bolo estava mais ou menos Luz, inteiro. né? Aquela coisa A hora que parte o bolo, tem que partir o bolo com uma faca determinada e tal. A hora que partiu o bolo, o sorvete virou suco, né? Mas ele ficou bravo demais, ligou porque, cara, como é que pode você me mandar um bolo com sorvete dentro, num estúdio aqui que está com luz, você demoraram 3, 4 horas para mandar isso para mim, não pode ser assim, né? Então foi assim, triste aquele dia, porque não deu para fazer nada direito, né? E nem para saborear, né? Porque virou um suco. Sim, sim. Então tem essas coisas, né? Quando ia fotografar. E depois desenvolveram uma série de recursos aí para, principalmente para alimento, é muito complicado mesmo, né? Bolo, tortas, sorvete, então nem se fala. Sim, sorvete, E a gente, frango também. Tem uma época que tinha uma granja aí na jogada. Exatamente, acho que era magrinho demais. Foi a Granja Itambi. Foi a Granja Itambi que ele fez um trabalho para a Granja. Mandaram, mas, você me mandou um magrinho aqui. E nós fomos uma vez fotografar para um cliente lá em São Paulo, a fábrica de sorvete. Então, é o mesmo problema, né? Então, falou, não, tem que congelar esse troço. Aí a gente acabou fazendo as imagens numa câmara frigorífica. Só que não dava para ficar muito tempo, né? Então, ele ia, calibrava, ajustava, via foco, via luz, não sei o quê. Sim. Aí E depois ia lá e fazia o clique. Mas é complicado. Tem várias histórias, né? E depois inventaram uma série de recursos aí, em vez de glacê, você faz uma massa com... Massa corrida mesmo, né? Pô, é foto, ninguém... Mas que tem a textura muito próxima do original, né? Ele era a foto raiz, do chantilly, né? Então, daquela... Mesmo, né? Então ele era a raiz mesmo, né, Neto? Era o bolo mesmo. E qual o legado que ele deixou para você, assim, especial para você? Puxa. Eu acredito que tenha vários aí, né? Mas o que mais, assim, te marca? Olha, essa reflexão sobre a resiliência dele foi eu não tinha me atentado para esse detalhe ainda. Quanto que ele foi corajoso e vitorioso nessa batalha, né? Não confundir com conformado, né? Ele não se conformava com as coisas. Era... Ele assumiu. Assumia. Esse é o meu caminho e eu vou conviver com ele o melhor possível, né? Exatamente. Assim, na vida, ele foi uma pessoa honesta, autêntica. A autenticidade dele é 102%, sabe? Ou 1002%. Ele não media palavras, né, Nil? Não. Se você fez um trabalho mal feito, ele vai falar, pô, Nil, sabe? Sinceramente, você podia Que porcaria, hein, cara? Você tem... Não, e ele falava, você tem talento para fazer melhor. Né? Então, a gente tem um amigo, que eu vou até citar o nome dele, o Wilton Gonçalves, não sei se você conhece. Wilton? Ele é profissional da área de TI e trocou muita figurinha com o Tadeu. Lembrei.
O Tadeu aprendeu muito com ele, com a linguagem de internet, que depois ele veio a dominar muito bem. E o Wilton aprendeu muito sobre fotografia. Inclusive, o Wilton foi um dos amigos que a gente não conseguiu avisar para ele participar da cerimônia de despedida. E uma semana depois, ele ficou sabendo e ficou muito triste. E fez um relato maravilhoso para mim, pelo WhatsApp, que a gente começou a conversar sobre isso. Ele disse, olha, o Tadeu, para mim, foi um amigo daqueles que a gente tem nos 5 dedos da mão direita. Eu perdi um. Ele era maravilhoso, foi um amigo do peito, trocamos muitas ideias, trocamos muitos conhecimentos. Então, o meu irmão era assim, sabe? Ele era simples, autêntico, nunca foi vaidoso, né? Às vezes a gente até chamava a atenção dele, bagunceiro com tudo, mas as coisas dele, os arquivos dele, tudo no computador dele, era tudo dentro de pastinha, tudo, sabe? É uma coisa assim, parecia ter uma pessoa metódica, e na realidade ele não era. Só que ele tinha um senso de organização no mundo digital, tamanho, entendeu? E ele sempre chamava minha atenção, pô, você precisa dividir seus arquivos tudo em pastas, né? Porque eu tinha tudo bagunçado lá, tinha um assunto, outro, não, tudo pastinha. Então, um dia ele foi em casa e criou um monte de pastas para eu organizar meus arquivos. Então, muita coisa que eu sei, ele passou para mim, né? Muitas imagens que ele criou estão no meu acervo também, né? Tudo eu uso a assinatura dele porque é uma questão de honra, né? Para ele seu passar ídolo. a assinatura dele digital foi um inferno. Né? Tive que Mas pedir não sei quantas vezes. Então, Sim, essa transição pro digital, né? sim, Bom, eu lembro quando surgiu as câmeras digitais, já estavam melhorando, né, a qualidade. A Fuji foi uma das primeiras que apareceram aí. Mas o Tadeu ele ainda ficava meio assim. Ele falou, não, peraí, cara. Não tem profundidade. Olha aqui, cara. Olha, não sei o quê, não dá. Né? Mas ele acabou... sim. Resistiu pouco, viu, Nil? Hein? Ele resistiu pouco. Resistiu pouco, exatamente. Aí ele acabou, não, a tecnologia avançou muito. É lógico, as primeiras câmeras não era grande coisa mesmo. Não. Né? Não. E a como é que era? Tech Pix da vida, né? Aquelas Tech Pix da vida. E que não era profissional, aquilo era para... Mas, rapidinho ele... Sim, e depois veio a paixão pela IA, né? Exato. A IA, nós vamos falar daqui a pouco, que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Dreamcast Valley. Dreamcast Valley. Então, vamos continuar a conversa que nós estávamos fazendo sobre o Tadeu. Mas eu acho que tem mais algum vídeo aí para ver, né? Tem sim. Então, Vamos ver quem vem agora, Alex. Olá. O que falar desse amigo Tadeu? Uma pessoa que encontrou a sua vocação de captar imagem, de enxergar sempre, descobrir a beleza onde nós não somos capazes de enxergar. Uma pessoa sempre disponível, disposto a ensinar, o que é próprio dos mestres. Trabalhar com Tadeu era sempre uma alegria, sempre histórias para contar, sempre coisas a construir. Tadeu deixa um rastro de criatividade, de amizade, de alegria. Ele sempre buscava descobrir em nós o nosso melhor ângulo. Obrigado, amigo Tadeu. Seja feliz onde estiver. Saudades. Que lindo. é isso. Aí nós temos que segurar lá. Nossa, com Todo o Hélio, mundo esse fala, é o Hélio da todo Century. mundo fala da captação do É. ângulo. Você vê que Exato. era realmente uma característica dele, né? Vou dividir meu papel com a Rose. Não, nós Meu já... pacote está lá, Rose. Vou dividir com você. Que nós duas aqui, duas mulheres choronas. A Century, olha, sem exagero nenhum, 90% dos produtos Century foi o Tadeu que fotografou. Foi um Antena, trabalho todos os receptores, controle remoto, tudo intenso. Foi um era... trabalho maravilhoso. Aí o pessoal me ligava e falou, Nil,
convoca o Tadeu, porque nós vamos ter mais 2 produtos aí para fotografar, assim, assado. Eu me lembro da Antena Century, quando ele foi fazer esse trabalho, né? Durou um tempo bom, né? Foi E bastante numa tempo. das fotos que ele fez, eu vi um entalhe de madeira. Eram jangadas na praia. Você lembra disso? Sim, esse um entalhe enorme. é um quadro gigante. Isso. de Aí madeira. eu falei, ô Tadeu, quando você for lá, tira uma foto num ângulo bom para mim, que eu quero pintar aquela imagem para o computador. Eu estava começando na pintura para o computador. Né? Sim. Todo mundo pensa que eu pinto no Photoshop. Não é. É um software de pintura mesmo. Né? Sei. E ele fez essa foto para mim e eu pintei esses jangadeiros lá, sabe? Ficou assim divino, ficou muito bonito. Principalmente por ser um dos meus primeiros trabalhos. Então, foi quando eu percebi que eu podia dar certo nesse negócio. E o Tadeu disse, olha, vou ser bem sincero contigo, esse trabalho seu ficou muito bom. Ai, que delícia ouvir isso. Ele não era muito de me elogiar, não. Elogiava, né, para os amigos, né? Falava, inclusive o Wilton confidenciou comigo nessa conversa que ele falava bem de mim. A Rose tem talento, ela sabe fazer as coisas, sabe pegar, sabe, né? Porque ele me ensinou muita coisa. Né? Ele comentava isso comigo Sim, também. comentava. Comentava, Né? Então, eu- mas comigo nunca chegou e falou, você Não, está né? ficando boa, hein? Não. Para você Tá vendo? Não, mas ficar tá certo. metida, né? Para Deixa eu não elogiar perder o menos. foco no, É na uma perfeição. boa psicologia, porque se ele Sim. fala, Rose, está ótimo, você não ia se melhorar. preocupar em caminhar mais. Falou, opa, Evoluir, né? tô bem, né? É o jeito dele mesmo. Mas era assim mesmo. É o jeito dele de fazer você crescer E era uma, mais ainda. era uma provocação, né? Ele E o conhecimento que eu tenho no Photoshop, em tudo, foi ele que passou para Sim. mim. Eu não, assim, não agreguei muita coisa a mais, porque a base dele foi muito boa. Sim, Tudo que eu sim. preciso fazer, eu consigo fazer, né? Por causa do conhecimento que ele transmitiu. Então, ele realmente compartilhava, né? Aquele negócio de mandar mensagem para você, manda mensagem para mim também, um monte de coisa nova. E quando surgiu a IA, então, foi uma chuva de coisas, né? Exato. E disse, você não pode ficar fora disso, isso é uma tendência, você está na área de decoração, você precisa aprender isso. Então, ele foi fazendo essa... Primeiro, ele ficou quietinho, estudando e aprendendo. E depois, ele saiu compartilhando e criando. Então, muita coisa que ele criou, eu pedi para ele criar, porque eu estava mais antenada com tendência de mercado, decoração, etc. e tal. Então, ele ia criando as imagens e ia me abastecendo também com essas imagens para que eu pudesse apresentar para os meus clientes, né, alguma coisa nova dentro daquilo que estava em alta naquele momento, entende? Então, foi muito bom, era meu parceirão de Sabe criação. o que eu achava gozado do Tadeu? É que você ia lá na casa dele, né? Às vezes tinha coisa jogada para um lado, jogada para o outro. Mas no computador dele... Era tudo muito organizado. Era uma organização incrível. Tinha, sabe, essa questão de realmente ele catalogar tudo certinho. Então, é uma dualidade, sabe? Você vê, ele mesmo estava sempre folgadão, Sim, das sim, roupas sim. e tudo, né? E assim. E naquela, você entrava lá, você tinha que afastar Não, para um o lado, estúdio afastar dele pro outro. era uma... Você lembra? Tinha Era um show. Tinha a parte lá a parte de trás também, que era um quintalzinho, estava meio estranho lá. Mas era incrível. E, ao mesmo tempo, você via lá no computador dele e nas coisas que ele fazia, assim, que ele pegava a máquina e fazia, era incrível, né? Realmente eram duas coisas que, você entende? Não dá para você entender como é que ele conseguia Administrar isso. E uma vez eu fiquei irritada, disse, não, vou dar um jeito nesse negócio aí. Aí arrumei tudo do meu jeito. Daqui a pouco ele liga, que é que você mudou tudo aqui, que eu não consigo achar nada. Nada do que eu tinha deixado no lugar está no lugar. Meu Deus do céu, volta aqui e me diz onde é que você pôs tudo. Né? Eu falei, está no lugar certo. Procura no lugar certo. Para você, né? Para ele se achava no meio da bagunça. Não, mas era divertido. Às vezes eu acompanhava alguns trabalhos, né?
Ele ficava, espera aí, cadê aquele, tá, não sei o quê, tá, mexia para cá, mexia para lá. Ah, já sei, ia lá do outro lado Tava e lá. encontrava o que ele precisava. Um dos últimos trabalhos que eu fiz com o Tadeu foi um trabalho da Papyrus. O Papyrus é uma fábrica de papel, uma indústria de papel, né? Da família Ramenzoni. E eles encontraram lá nos arquivos da fábrica um caderno de receita de papel, né? De 1970. Nossa. Né? Tudo escrito à mão, lindo o trabalho, né? Quem escreveu tinha uma caligrafia maravilhosa. E tinha a amostra do papel. E estava lá, papel, sei lá, papel X, X% de não sei o quê, X% de reciclado, X% de papapá, X%. E, em 2022, a Papyrus completou 70 anos. E a diretoria queria que, o pessoal do marketing, queria fazer uma reprodução desse caderno de receitas. Falei, caramba, vamos fazer. Mas para escanear aquilo lá, ia ter que manipular. Sim. Muito sensível, tinha 50 anos já, né? Tudo amarelado. Então, eu falei, não, escanear não vai dar, não, porque eu acho que quem for escanear tem que ter muito cuidado com isso, então vai detonar todo. Né? E aí eu falei, pera, vamos fotografar isso. Aí liguei para o Tadeu. Tadeu, é assim, assim, assim. Ah, traz aqui, vamos ver. Olha, deixa aqui comigo que eu vou ver. Como é que nós vamos fazer isso aqui? A hora que eu tiver achado uma maneira de a gente fotografar, falei, tem que tomar cuidado com esse caderno, né, Tadeu? Porque, eu me lembro disso. Né? E Você ele lembra? falou assim, vou te contar a história, mas você nem põe a mão. Então você viu o caderno lá com ele também. Vi. Então, e ele fotografou tudinho. Toda a amostra que tinha alguns cartões azuis, marrom, tinha de tudo quanto é cor lá, né? Várias cores. Com texturas diferentes. E ele trouxe aquilo lá todinho para... Às vezes a gente pensa que ele era assim, uma pessoa meio abrutalhada e tal, e na realidade ele era uma pessoa extremamente sensível, porque Sim. ele sabia identificar a sensibilidade das coisas, né? Exatamente. E fez esse trabalho com a maior delicadeza, com certeza. Fez, ele falou para mim, fez. olha, foi um desafio, É. porque eu tinha que, né, tipo, manusear como se fosse uma pena, né? É. Então ele teve que dosar, vamos dizer assim, a brutalidade dele para resolver aquela tarefa que E foi tomando destinada. todo cuidado para não distorcer a imagem, né? E não te decepciona Não. nunca, né, Nil? Não. Pois é. O pessoal da Papyrus aplaudiu, parabéns. falou, nossa. De pé, né? Porque Pô. merece. E aí, na festa de aniversário de 70 anos, estava lá exposto, fizeram uma cúpula, né? Que legal. Com o caderno original e a reprodução. Olha que Né? coisa linda, né? Ficou muito bonito o trabalho. Interessante. Ficou muito bonito. Eu não conheci, infelizmente, já estou apaixonada por ele, só de ouvir história, né, gente? Aqui chorando junto com a Rose. Perdão, público, eu sempre choro com histórias que me comovem, né? É. E realmente o seu irmão viveu aquela frase que a gente sempre usa, né? Ele, por onde ele passou, ele deixou muito dele e levou um pouquinho do outro. Eu sou apaixonada por fotos, imagens, já estou sentindo vontade de fazer aula de fotografia por causa do seu irmão. Tá vendo? Então, Você é a segunda cria, viu? Você é a primeira cria, você é a segunda, porque eu já estou apaixonada. Com a delicadeza, com a forma gostosa dele trabalhar, né? E quando a minha filha começou a fotografar também, a Patrícia, ele acompanhou, ele deu umas dicas, a Paty conversava às vezes com ele também, mandava, ele via, a Patrícia postava, né, algumas imagens. eu lembro dele ter comentado. E aí depois ele comentava, pô, tá legal, Nilton, tá evoluindo, tá muito bacana. Ele fazia questão de dar o feedback. né? Sim, dava o feedback, né? E Metia hoje a o Patrícia pau. está fotografando... Metia o pau quando precisava. Ah, mas sim, elogiava sem dúvida. Eu Né? já estou gostando muito É. dele. O Alex, acho que a gente tem mais um depoimento aí, né? E depois a gente pode ver as imagens que você mandou para a gente, o Rose. Ah, Já mostrando a fase Olá a IA. todos, Sim. Ó, o Nelson. Nelson Campos falando aqui.
Eu, primeiramente, queria agradecer ao Nil pelo convite de poder estar aqui prestando uma homenagem ao nosso grande amigo Tadeu Gomes, que faleceu recentemente. A relação nossa com o Tadeu foi muito grande. Nos anos em que a nossa agência permaneceu ativa, que foi de 95 até 2015, foram 20 anos de atuação no mercado do Vale do Paraíba, nós tivemos contatos com muitos fotógrafos, né? Mas praticamente o Tadeu foi quase que o principal fotógrafo que trabalhou para a BCIC Comunicação. Ele tinha um apuro técnico muito grande, e como os clientes da nossa agência eram basicamente clientes corporativos e industriais, então tinha muita foto de fábrica, de equipamentos, produções bem complexas que a gente fazia, né? E o Tadeu tinha esse apuro, esse olho técnico, né? E como tanto eu como o meu ex-sócio Cláudio também somos fotógrafos, né? Tanto que a gente tinha lá dentro da nossa agência um pequeno estúdio que a gente de vez em quando fazia algumas produções de produtos, né? De estilo que a gente tinha que fazer dentro de um estúdio pequeno. Então a gente tinha lá, e o Tadeu fotografou algumas vezes lá dentro do nosso estúdio também. Eu, inclusive, estou enviando para o Nil, para colocar junto com esse vídeo, uma série de fotos feitas pelo Tadeu, e fiz questão de colocar algumas fotos dos making-offs, né? Porque ele fotografava e eu fazia o making-off. A gente gostava muito de trabalhar com ele, tá? Ele era um cara muito profissional. O falecimento dele foi um baque. Eu fiquei sabendo desse falecimento dele pelo próprio Nil, tá? Então eu queria deixar aqui a minha homenagem, porque ele foi um grande parceiro da gente, tá? Que ele possa estar lá nas mãos do Pai, repousando, né? E a gente vai sempre lembrar dele como um grande amigo e um grande profissional que ele foi, tá? Valeu. Essa foto é linda, agora, olha isso. Algumas imagens, né? Essa aí é o Tadeu. Essa é uma pintura dele, né? É uma pintura dele, né? Eu fiz a pintura dele ali do lado, só encaixei os dois, né? Ah, tá. Eu fiz Ele uma fez a montagem. pintura de Jesus, você fez a Sim. pintura dele. Isso, peguei uma foto dele antiga, né? No Ah, tá. acervo e juntei os dois, né? Tá certo. Arrasou, viu, Rose? Perfeito, né, Nil? É. Gostou, Zeca, da imagem? Aí eu já estava com a Nikon. A Yashica, eu lembro dessa Yashica dele. Essa é a assinatura dele, TG Artes. Tadeu Gomes Artes. Pode rodar, ô Alex. Depois Ficou ele... linda essa Depois ele... pintura, não ficou? Perfeita. Fico? Aí, ó. Esse Rose, é o- idêntico a você, viu? Sony. Ali já está de Sony. Olhar de Ô, seriedade. Rose, você é o Tadeu sem barba. Exatamente. É igualzinho. São muito parecidos vocês. Essa aí é uma das fotos que o Nelson falou. Ele era movido a desafios, né? Não tinha... Se precisasse deitar, ele deitava e fotografava. Plantar bananeira, ela subia em empilhadeira. Gente, que tudo. Nós fomos para... Olha o Nelson lá. Nós fomos para Cambé, lá em no Paraná, né? Para fotografar a fábrica da Century, lá de Isso aí é do antenas. estúdio dele? Esse é do estúdio. Esse é do estúdio Eu dele. acho que a Rose percebeu por alguma coisa. Esse aí ela... Organização. Esse aí é em Jacareí. Aquele É casarão. no centro da cidade. Casarão de Jacareí. Eu não sei se tem alguma imagem da foto que o Marcelo comentou. Mas aquilo lá era o Teatro Municipal, os postes na Praça Ramos de Azevedo, em São Paulo. E quando ele pediu para molhar, eu vi toda a série, ele me mostrou. Linda, 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 maravilhosa. E tem essa textura aí, olha, ele deu essa textura para a série do Teatro Municipal.
Ele fez uns closes daquelas imagens, né, das estátuas, das esculturas que tem no teatro. Cavalo com raios, ele que gerou, eu pedi para ele fazer. É. Nossa, que perfeição. Esse é o Tadeu Iá. Isso. São todas criações, assim, voltadas para o universo feminino, né? E mais, assim, psicológico também, né? O eu interior e o eu, Isso, né? olha aí, que legal. Externo. Essa imagem eu pedi para ele fazer. Ficou melhor que a encomenda. Não, e o Tadeu, às vezes ele me mandava mensagem às 2h da manhã. Não tinha hora. Ele passava a noite. Eu e ele. Você também, Não, né? eu também sou madrugueira. Um notívago. Olha essa foto. Está muito bonito. Ele fazia essas fusões assim com maestria, né? É. Eu não consigo essa perfeição que ele conseguia. E são tudo coisas que eu fui pedindo. Faça uma mulher assim, assim, assado, com um passarinho na cabeça. Com seu universo feminino. É porque você imprime, né? Essas Sim, imagens. eu imprimo. Hã? Imprimo tudo. Esse é o Dreamcast, olha lá. Essa aí não foi o Tadeu que fez, não. Ele está aqui conosco, mas não foi ele que fez. O Tadeuzon. Eu chamava ele de Tadeuzon, por causa dos personagens, né? E dos masons. E aí ele começou a me chamar de Nilson também. Ô, Nilson! Né? Mas tem um episódio bastante interessante, que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com o Tadeu. Esse cliente era em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Era a Matteisborg. Matteisborg era uma empresa que veio para o Brasil no século XVIII, quase século XIX, para atender o Império, porque eles fabricavam, e fabricam até hoje, cravo para ferrar cavalo. Sei. Matteisborg, né? E aí fui visitar o pessoal e eles queriam uma campanha para fazer uma campanha para a América Latina, porque eles eram os maiores fabricantes na América Latina e estava chegando a Mustad, que era um concorrente, vindo, jogando forte. Eles se instalaram na Colômbia. E a Matteisborg tinha o domínio do mercado, né? E aí a gente, junto com a dona Renate, o pessoal lá do marketing da Matteisborg, a gente acabou criando uma campanha e vamos fotografar cravo para cavalo. Como é que nós vamos fotografar isso? Metal, desse tamanho assim, um monte. Você vai colocar luz, reflexo, tudo quanto é lado, né? Falei, bom, vamos procurar o nosso amigo Tadeu. Ô, Tadeu, olha, eu tenho isso aqui para fotografar. Ele fez, né? Mas dá para fazer. Deixa comigo aí que você vai ver, né? Falei, então tá contigo, manda ver. E ele achou uma solução maravilhosa, né, para fotografar aqueles cravos. E ele fez numa mesa de luz, então ele fez luz contra luz. Ou seja, deu uma iluminação perfeita nos cravos. Então, foi um grande sucesso esse material. E a campanha deu muito certo com essas imagens que ele fez, né? Eu me lembro. Você lembra Lembro. E isso aí era na 23 de maio ainda. Acho que foi o primeiro estúdio dele, não foi? Na 23? 23 de maio, onde a gente morou a primeira vez. É. É muito antigo. Você conhece ele desde aquela época? Desde dessa época, na 23 de maio. Então, isso tudo, essas soluções... Eu não vou lembrar o ano, mas faz tempo. Essas soluções que ele encontrava diante das situações, né? É que é interessante, né? Porque ele contava com a criatividade, com o conhecimento e com o jogo de luz. Ele tinha um domínio de luz e sombra na cabeça dele, né? Sim. Interessante isso. E isso, desde muito tempo. Ele sempre fez fotos boas, né? Ele montava umas tendas com tecido branco, com isopor, com não sei o quê, para ter uma uniformidade de luz assim perfeita, né? Tinha. Tinha produto era que tudo pedia muito isso. rústico.
vamos dizer assim, né? É. Ele inventava, né? Inventava. Eu me lembro que uma vez a mamãe costurou para ele algumas coisas que ele pediu. Ele tinha umas estruturas redondas e tal, e pediu para ela fazer como se fosse um panô, né? Para cobrir, para amenizar a luz, né? No estúdio. Então eram soluções que ele encontrava, né? E que dava super certo. E por isso que ele era respeitado, né? Porque o resultado que ele apresentava realmente era diferenciado, né? Sim, Ele era diferenciado em tudo, né? exato. Em tudo. E continua, né? Continua entre nós, entre vocês, né? Que pena que eu não tive a honra de conhecê-lo, mas estou conhecendo a história. Mas você vai conhecer os trabalhos dele ainda. Tem muito Tem mais uma trabalho para homenagem ver. para ele aí, tá? Hein? Tem mais uma homenagem. Tem mais uma? Tem. Ah, sim. Colocar. Ô, Alex, só um segundinho, né? Esse vídeo foi aquele que você me mandou, a homenagem que vocês fizeram Certo. pro Tadeu, né? Então, Nós vamos encerrar com esse vídeo. Então, Rose, muitíssimo obrigado, tá? Tem muita história para a gente falar, tem muita história para a gente contar, né? Para a gente divulgar isso aí para esse é um bom resumo, né? É um bom resumo, né? Então, fica à vontade aí para você. Nil, quero dar agradecer você, Renato, você A Elô. também, Elô. Gratidão. É um prazer estar aqui entre amigos, né? Sempre é. Gostaria que ele tivesse, infelizmente não deu oportunidade de ele estar aqui. Inclusive comentamos uma vez que você fez uma menção, né? Eu já comentei com você que ele me fez o podcast inteirinho lá. Disse, olha aqui o que o Nil me citou aí durante um programa, ele quer que eu vá lá e tal. Eu falei assim, por que você não vai? Não, porque eu estou enrolando ele. Eu convidei várias vezes. Eu e o Renato, nós convidamos o Tadeu. Estou enrolando eles. E agradecer, foi assim, muito bom estar aqui, né? Essa homenagem vai ficar para sempre. Sim. Tenho certeza que ele está gostando disso lá onde ele está. E quero deixar registrado aqui o nome das minhas irmãs, né? Sim. Que é a Maria Angélica e a Maria de Fátima. As filhas, que são a Débora e a Maíra. Tem os netos, que é o Luca, a Maia e a Maria. E em nome da minha mãe, que foi a grande genitora aí da nossa vinda para essa cidade maravilhosa, que é Angelina Perotti Gomes. E meu pai, que se chama Mário Gomes. Mário né? Gomes. Tem também a minha sobrinha chamada Gabriela, que é design também, por conta talvez da influência dos Perotti Gomes, né? E Rodolfo, que é do pai, por parte de pai. E mora em São Paulo e faz um trabalho belíssimo também de design, né? Todo mundo aí na área de arte. De arte. E tudo começou com o Tadeu, com a paixão dele pela fotografia, e ele foi meio que conquistando, né, a gente para enveredar para esse lado também, né? Então, foi muito bom estar aqui. Muito obrigada a vocês. Obrigado a você. E vai ficar uma excelente lembrança, eu tenho certeza disso. Ah, sem dúvida. Tá bom? Então, gente, fiquem com o Tadeu. Com o Tadeu. Né? E até a próxima. Até a próxima. Até breve. Desde pequenos dividimos o mesmo pão, os mesmos sonhos, meu querido irmão. Entre risadas e brigas sem razão, aprendemos o que é união, um elo sagrado dentro do coração. Se a vida pesa, eu seguro sua mão. Se o medo aperta, encontramos a direção. Uma luz acesa na escuridão,
mais que palavras, mais que explicação. Somos parte do mesmo coração. Família é abrigo, é porto seguro, é promessa de amor pro futuro, é história escrita na mesma raiz, é metade daquilo que me faz feliz. Laço entre irmãos é base e proteção. Não importa a distância ou direção, nosso vínculo é além da razão. É chama viva dentro do coração. Siga feliz, meu querido irmão. Muito bom. Muito lindo. Difícil. Mas chora. Fazer o quê? Aí borra a nossa maquiagem, né, Rose? Infelizmente, o público tem que entender. Nós somos seres humanos. Amigão. Vamos brindar a vida, então? Altadeu. 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 Saúde, saúde. Saúde. Dreamcast Valley.